Olá, queridos. Estamos aqui nessa tarde para meditar mais um pouquinho nessa epístola preciosíssima de São Tiago, que traz tantas coisas lindas, maravilhosas para nossas vidas, principalmente as atitudes mentais que nós devemos ter, né? Porque as nossas atitudes mentais vão mostrar as nossas ações. E nós temos usado essa epístola e ela é tão linda, maravilhosa, porque ela se encaixa perfeitamente dentro desse assunto das fortalezas mentais que nós estamos falando. E hoje eu vou trazer mais uma pérola preciosa. Nesse vídeo de número 26 que nós estamos meditando aqui na Palavra de Deus, vamos falar sobre o julgar e a nossa palavra empenhada. Vamos ver, queridos, em Tiago capítulo 5, 2 versinhos. Olha só, o verso 9 diz assim: Irmãos, não se queixem um dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Em outras versões, irmãos, não julguem uns aos outros. Irmãos, não falem mal um dos outros. Irmãos, não critiquem uns aos outros. Depende da versão da Bíblia que você está usando, mas no fundo é tudo a mesma coisa. Olha agora o verso 12, fala assim: Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês, sim, e o não de vocês, não, para que vocês não caiam em condenação. Reparem, irmãos, Tiago está trazendo para a gente temas fundamentais, temas maravilhosos, sobre julgar e sobre empenhar a palavra. A nossa palavra tem que ser uma palavra verdadeira. A nossa palavra tem que ser exatamente aquilo. Não tem meio termo, né? É aquela palavra que você fala exatamente aquilo correto e você sustenta o que você falou, mas com muito cuidado. E isso está muito afinado, irmãos, com os profetas bíblicos, está muito afinado com o livro de Provérbios, com a sabedoria da própria Bíblia. Nós vimos num encontros passados, que lá em Provérbios seus, que Deus abomina língua mentirosa, contenda entre irmãos, semear contenda entre irmãos. E depois nós vamos ver Jesus falando também a mesma coisa em várias passagens, e ele fala: seja a sua palavra sim, sim, e não, não, porque quando você se desvia disso, vem do próprio diabo, vem da própria profundeza do inferno a palavra que está sendo dita. E Tiago está trazendo aqui, olha, para que a gente não caia em condenação. Olha como isso é sério, irmãos. Isso está profundamente afinado com o Evangelho de Jesus Cristo. Está profundamente afinado com as palavras do Cristo. Afinal de contas, eles eram irmãos, né? Mas olha só, isso mostra a preocupação que a gente tem com o que vai falar. A preocupação que a gente deve ter ao julgar o irmão. Por quê? Porque a palavra ela tem um poder tremendo, irmãos. Ela pode destruir uma pessoa ou pode edificar uma pessoa. Por isso que a Bíblia ela é muito dura contra a maledicência, contra a fofoca, contra a calúnia, porque ela considera tudo isso ações do inferno, demoníacas, que você pode trazer para as fake news que são digitadas, espalhadas por pessoas que se dizem crentes, que nem avaliam e saem espalhando aquele monte de notícias que são fabricadas diariamente sem saber se aquilo é verdadeiro ou não. Por quê, irmãos? Porque isso desconstrói a pessoa. A pessoa que é alvo de um julgamento, de uma fofoca, né? Ou de uma palavra mentirosa, ela está sendo desconstruída. E quando você julga alguém, quando você recebe uma palavra, olha, aquela pessoa fez isso, e você acredita naquilo, você já vai aumentar um ponto, e aquela pessoa vai sendo desconstruída naquilo. Jesus fala uma coisa muito forte, ele fala que o mal não é o que vem de fora, mas o mal está dentro do nosso coração. Porque do nosso coração é que procede os adultérios, os homicídios, a violência, né? O nosso coração é algo que o próprio profeta Jeremias corrobora e fala o seguinte, fala
enganoso e demasiadamente corrupto é o coração humano. Por isso que a Bíblia fala em Provérbios: guarde o teu coração, porque procede as veredas da vida. Entenda o teu coração como sendo o teu psique. Se fosse usar um termo psicológico, a psicologia, o teu eu verdadeiro, a tua personalidade, né? Quem você realmente é. Então, o rei Davi, ele tinha tanto cuidado, porque ele via a capacidade que ele tinha de falhar. Ele falava: Senhor, sonda-me, sonda-me, e vê se há em mim algum caminho mau. Ele diz isso no Salmo 139. Tudo isso, irmãos, é um grande alerta, devido à imensa capacidade que nós temos de fazer o mal, de sermos injustos com alguém. E quando a gente é injusto com alguém, a gente assume a função de juiz, e Deus não nos deu essa função, somente apenas a um juiz, e esse juiz é, antes de tudo, misericordioso. Nós corremos o risco de cair em condenação. Tanto por dar ouvidos a críticas e julgamentos alheios, a fofocas, como de proferir palavras que sejam palavras que vão desconstruir alguém ou que vai julgar alguém. A gente acaba se tornando muito parecido com aquela seita diabólica formada por batistas e metodistas do sul dos Estados Unidos, a famosa Ku Klux Klan, que queimava os negros, que existe até hoje. Corremos o risco de virar uma Ku Klux Klan tropical, tupiniquim brasileiro. Isso é muito sério, irmãos. O livro de Tiago, nós pregamos isso muito na igreja, ele aponta para a cruz de Cristo. O braço vertical é o meu relacionamento com Deus, e o braço horizontal é o meu relacionamento com o meu próximo. Um não existe sem o outro. Eu não posso me relacionar com Deus se eu não me relaciono bem com o meu próximo, e vice-versa. Um está ligado, um não funciona sem o outro. Corrobora com o apóstolo João, que diz lá na sua carta, na sua epístola: você que diz que ama a Deus e odeia um Deus que você não está vendo, e odeia o seu irmão que você está vendo, você é um mentiroso. Porque não tem como você amar a Deus e odiar o seu próximo. Então, irmãos, o julgar, o criticar, o falar mal é, antes de tudo, uma ação de segregação. É um apartheid, é uma apartação, é você não compreender como Deus enxerga o ser humano, como Deus nos enxerga, irmãos. Eu recomendei no vídeo passado que os irmãos vissem um filme chamado Cafarnaum. Filme belíssimo, irmão, belíssimo. De uma diretora libanesa, Nadilha, esqueci o sobrenome dela. É o terceiro filme dela. Porque você vê naquele filme, irmãos, ele vai tocar muito o seu coração. Porque ficará ali, você vê, o filme se passa num tribunal. Eu não vou contar a história do filme, nem o enredo do filme, mas você vê a dificuldade do juiz julgar as pessoas envolvidas, porque cada uma tem motivos atrelados que, se a gente se coloca no lugar delas, é grande possibilidade de a gente fazer o mesmo, agir nas mesmas condições. Nós, de vez em quando, somos surpreendidos por notícias, aqui, principalmente no Brasil, que é o país mais violento do mundo em termos de homicídios, né? Onde diz que uma pessoa que nunca cometeu crime, de repente matou a mãe a facada, o marido matou a esposa com barra de ferro, umas coisas assim absurdamente violentas, por pessoas que são réus primários. Isso nos choca, mas, irmãos, quando Jeremias diz que nosso coração é corrupto, ele está dizendo: olha, meu irmão, o teu coração pode fazer a mesma coisa. Você pode fazer a mesma coisa, eu posso fazer a mesma coisa. Porque nós temos um coração corrupto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz, irmãos. Essa eleição de 2018 foi uma coisa horrorosa, porque eu nunca vi tantos cristãos brigando entre si, um xingando o outro, um usando o Facebook, usando redes sociais para ofender o outro porque tinha opiniões políticas diferentes. E isso acirrou o ódio entre os irmãos, né?
e um brigando com o outro. Irmãos, essas coisas, queridos, que eu estou defendendo os valores de Deus, irmão, não está nada. Está nada. Não está defendendo ninguém, você está defendendo o seu coração que é corrupto. Deus não precisa da nossa defesa, irmãos. Nós não precisamos matar e ofender e criticar o outro defendendo Deus. Isso não existe, irmãos. Isso é do diabo. Então, nós precisamos cada vez mais entender que isso vai afetar a nossa vida futura e estão dando permissão para o diabo tocar nas nossas vidas. É isso que é mais grave. Quando você vê lá na parábola do cobrador incompassivo, Jesus conta que aquele camarada que não perdoou o irmão foi entregue aos verdugos. Então, observem, irmãos, os verdugos eram aqueles guardas que torturavam as pessoas. Então a gente é entregue a forças espirituais que vão atormentar a mente das pessoas. Então, isso é muito importante, irmãos. Por isso que a Bíblia é tão enfática que nós devemos prestar um verdadeiro culto a Deus igual ao culto que o samaritano prestou. Teve compaixão, socorreu, cuidou. A Bíblia fala, zele pelos pobres, zele pelos perseguidos, não se vingue, não julgue, não minta, não use. Se fosse na linguagem de hoje, ela fala, não passe o WhatsApp ofendendo alguém ou repassando notícias que você não sabe se são verdadeiras, só porque você concorda politicamente com alguém. Lembre-se, irmão, nós temos uma cruz, a cruz são os dois braços. Mas pastor, me ofenderam, me falaram isso de mim. Irmão, se você não revidar, não tem revanche, vai morrer na praia. Esquece isso, irmão. Interceda, ore. O livro de Provérbios, capítulo 20, verso 3, diz: existe grande honra para aquele que não é contencioso. Em outras palavras, para aquele que não é maledicente, para aquele que não é fofoqueiro. Agora, a frase continua, mas o insensato, o tolo, se envolve nas contendas. Isso mostra que esse tipo de ação é maligna, meu irmão. Se alguém vem contar fofoca da vida dos outros, irmão, quer saber não. Isso é pra lá. Porque senão aquela pessoa vai contar um dia sobre você. Você vai ser o alvo da fofoca dela. E ela vai te desconstruir. Então, quando a gente ouve, a gente está desconstruindo também. No fundo, nós estamos assassinando a imagem daquela pessoa. Jesus falou no Sermão da Montanha, ele fala, a Bíblia fala, a lei fala, não matais uns aos outros. Eu, porém, vos digo, aquele que nutrir um pensamento de ódio, ou de revanche, ou de raiva de alguém, já assassinou. Irmãos, nós temos que ser, sabe o quê? Cristãos. O que é a palavra cristão? Pequenos cristos. Seguidores de Jesus Cristo. Se o Brasil fosse cristão. Se o Brasil fosse cristão, irmãos. Às vezes eu fico ouvindo tanto irmãos católicos quanto evangélicos. Às vezes chega um vídeo aí de um padre falando coisas que eu fico assustado, irmãos. Eu fico assustado quando eu ouvi de pastores falando também coisas que não tem nada a ver, que está impregnada de preconceito, de coisas que só vão desconstruir, irmãos. Nós temos que ter um coração que abra, que seja um coração tolerante. Pedro definiu Jesus para Cornélio, quando ele foi na casa de Cornélio, lá em Atos 10, ele falou, Jesus foi ungido por Deus, foi cheio do Espírito Santo e saiu por toda parte fazendo bem. Fazendo bem. Temos que aprender a orar um pelos outros. A caridade tem que ser um exercício na nossa vida, irmãos. A gente não tem que ficar preocupado com as falhas dos outros, com a falta de caráter dos outros. Não, irmãos, porque nós também pisamos na bola. Nós temos que permitir que a graça e a verdade forme no nosso coração, forme no coração da igreja do Senhor Jesus Cristo.
como trazendo uma união de coração entre os cristãos, irmãos. Olha que coisa linda, que coisa linda. As próprias falhas e faltas que um cristão tenha tem que ser motivo de intercessão da nossa parte, nunca de condenação, nunca de juízo. É sempre motivo para exercer a caridade como Deus exerce conosco. Nós não somos filhos de Deus? A Bíblia diz, não diz em Romanos 8, verso 14, que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus? Então, se eu sou filho de Deus, filho de peixe, peixinho é, irmão. Peixinho é. Então, eu tenho que procurar imitar os valores de Deus, não julgar. Por isso que essa epístola é linda, ela traz um quadro belíssimo, né? Animando os cristãos para que hajam em harmonia, para que sigam a natureza do próprio Deus, irmão. Para que, sabe por quê? Que se não fizer isso, vai ter sérios problemas emocionais, mentais. Doenças psicossomáticas vão encontrar guarida no nosso corpo. Nós temos que ser influenciados pelo amor de Deus, porque isso vai trazer cura. Cura para a gente. Nós estamos vivendo uma sociedade doente. O Brasil é um país doente. Nós vemos milhões de cristãos doentes. Por quê? Porque nutrem pensamentos que não tem nada a ver com a palavra de Deus, irmãos. Entenda, querida, a felicidade não é algo constante nas nossas vidas. Eu creio até que é algo bem esporádico. A Bíblia mesmo fala isso. Enquanto nós estivermos nesse mundo, vai ser algo bem esporádico. Então, a busca da felicidade não devia ser o nosso objetivo, sim a busca de ser um instrumento de amor, de serviço, porque isso vai trazer saúde mental para mim. Começa por não julgar o meu irmão. Cuidado com nossas palavras. E agora me vem à luz uma irmã, muitos anos procurou um pastor, e ela procurou aquele pastor e ela cantava na igreja, e ela soube que uma outra irmã que cantava naquela igreja, no Rio de Janeiro, tinha ido a sabe aqueles blocos de rua, de carnaval que tem, que às vezes vão famílias inteiras à tarde, pular o carnaval de rua, e ela viu aquela irmã do grupo de louvor pulando. Então ela procurou o pastor e falou: pastor, eu quero sair da igreja. Por quê? Porque aquela irmã do louvor está brincando carnaval e por ela ser assim, ela vai trazer maldição para a minha vida, vai trazer maldição para o meu casamento. Meu casamento vai sofrer crises, minha família vai sofrer crises, porque eu estou convivendo no mesmo ministério que ela. Olha só, irmão, o absurdo disso. O absurdo, a loucura. Diz que o pastor olhou para ela perplexo, abriu e falou: minha irmã, o que a vida dela tem a ver com a sua vida? O que a conduta dela tem a ver com a sua conduta? O que um possível erro que ela esteja cometendo vai trazer maldição para você? Como, irmã? Porque você, tudo bem, você vai sair dessa igreja. Aí você vai encontrar outra pessoa que vai pisar na bola de outra pessoa. E você vai sair também naquela igreja. Agora, se aquela irmã que você está criticando do baile que estava lá no carnaval soubesse da sua vida, talvez ela viesse pedir a mim para sair da igreja. Porque certamente a irmã tem alguma coisa escondida no seu coração. Porque todos nós temos, irmãos. É só a graça que nos sustenta. Aí como é que fica? Todo mundo sai da igreja, ninguém fica com igreja nenhuma, e um jogando pedra. Vamos fazer o seguinte, irmã, vamos criar o culto das pedras. Vamos jogar pedra um no outro, irmão. E o último que sobrar apaga a luz. É isso que é cristianismo? É isso que é ser cristão? O que você deveria fazer, irmã? Você deveria, no mínimo, orar, interceder pela ela, no mínimo. E aquela conduta nunca poderia influenciar você. Quem te ensinou isso? Que palavra foi essa que você recebeu na igreja? Porque da minha boca, o pastor falou, da minha boca nunca foi. Se o seu casamento está em crise, não é porque a irmã dançou no carnaval, não, irmã.
Seu casamento está em crise por causa das coisas que estão acontecendo no seu casamento. Se o seu casamento for um casamento de amor, de perdão, de solidariedade, ela pode pular em 2 milhões de blocos de carnaval que não vai acontecer nada contigo, irmã. Irmão, é inacreditável, queridos. Inacreditável. Moisés escreveu um salmo lindo. E ele fala assim: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance coração sábio. Olha o que ele está falando. Nosso coração é corrupto. Quantos dias me resta, Senhor, para que eu mude a história do meu coração? O que pode acontecer com a gente amanhã? Está aí o Covid matando mais de 1.000 pessoas no Brasil por dia. Lembra da Boate Kiss, que matou 300 estudantes? Foi um grande choque no país. Então, são 4 Boate Kiss de gente morrendo por dia por causa do Covid. Quem me garante que ele não pode me matar amanhã? Quem me garante que ele não pode matar você amanhã? Irmão, eu espero que nunca aconteça isso com você. Mas quem garante? Então, quantos dias de resta para a sua vida? Quanto tempo você tem ainda na Terra? Você já reparou que a Bíblia diz que a vida não pertence a você, que é emprestada por Deus, que nós vamos ter que prestar contas diante de Deus do que fizemos com a nossa vida? Irmão. A Bíblia fala, se você tem o poder para fazer o bem, está nas tuas mãos a capacidade e a possibilidade de fazer o bem para alguém, é só questão de querer fazer, queridos. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Fora isso, é essa loucura que a gente está vendo. Loucura que às vezes a gente fica com o coração sangrando, com coisas que são ditas e pregadas em nome de Deus. Nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia. E Ele espera que os seus filhos ajam igual a Ele. Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance coração sábio. Deus abençoe você, querido. Deus te abençoe. Fica com Deus.